Tá bom, vamos falar do elefante branco na sala. Primeiro, quero deixar bem claro que eu estou de preto não porque eu estou de luto. Eu realmente não me importo com o time da CBF e em diversos vídeos ao longo da Copa América eu disse isso e disse que isso iria acontecer, mas vou falar das minhas óbvias previsões daqui a pouco. Segundo, eu só estou gravando esse vídeo porque ele realmente dá audiência. Eu gravei ontem sobre a vitória do Lewis Hamilton no GP da Inglaterra, porque era um contexto histórico, porque eu gosto de Fórmula 1 e porque eu estava devendo um vídeo sobre a corrida, já que eu estou acompanhando toda a temporada. Terceiro, você não pode dizer que eu não avisei que isso iria acontecer. Você não foi pego de surpresa e qualquer pessoa que acompanhou o time da CBF desde aqueles amistosos contra México e Estados Unidos imaginou, deduziu ou previu que essa eliminação aconteceria. Aliás, o cruzamento com o Uruguai já dava para prospectar que o Brasil seria eliminado nas quartas de final da Copa América. Bom, que jogo horroroso, não é mesmo? E eu sempre digo que nos esportes, e principalmente no caso do futebol, a gente não pode olhar para a perspectiva só do resultado. Não é o fato de você vencer ou perder que determina que você está jogando bem ou mal. O problema é como se perde. Eu sempre bato na tecla que como você ganha ou como você perde é tão ou mais importante do que o resultado. Tem muita gente que acredita que basta vencer que é o suficiente. Não importa, pelo menos está ganhando. Não é bem assim. Às vezes as vitórias ocultam os problemas que uma equipe tem e esses problemas vão aparecer lá na frente porque, convenhamos, amistoso é uma coisa, jogo valendo é outra. A intensidade dos times nos jogos que valem 3 pontos ou que valem os campeonatos é obviamente mais alta do que qualquer amistoso. E qualquer paquiderme sabe disso. Eu só estou falando isso para poder entrar no tema central do vídeo. Então, não foi o jogo que eu me diverti, como, por exemplo, o primeiro jogo da Copa América contra a Costa Rica, que foi tão ruim que eu achei até engraçado. Não foi o jogo que poderia deixar a gente necessariamente irritado, tal e como aconteceu contra a Colômbia, por conta das desinteligências de alguns jogadores e do baixo desempenho técnico de outros. Foi aquele jogo que, em dado momento do segundo tempo, principalmente depois da expulsão do Uruguai, que ficou com 1 a menos, que você vira para a pessoa que está do seu lado e fala: quer saber? Eu vou parar de assistir isso aqui porque vai terminar empatado e o Brasil vai ser eliminado nos pênaltis. Dito e feito, eu tenho testemunhas dessa minha fala. Eu não estou atuando como engenheiro de obra pronta. Eu tenho testemunhas que eu falei isso e foi exatamente isso que aconteceu. E o que mais deixa essa situação toda ainda mais engraçada, e aí você tem que ter um olhar mais irônico para as coisas e rir das desgraças da vida, é ver que o Dorival Júnior deu uma entrevista no pós-jogo, dizendo com todas as letras que o Brasil ficou perdido depois que ficou com 1 a mais em campo. É muito engraçado. É humoristicamente perfeito. Você não precisa mais de Porta dos Fundos, de sensacionalista ou assistir sitcoms. Para que The Big Bang Theory quando você tem o Dorival Júnior dando entrevista depois de uma eliminação? Eu não quero ser debochado com aquelas pessoas que ainda se importam com a seleção brasileira masculina de futebol. Mas alguém precisa dizer para esses pachecos, com todas as letras, que esse time da CBF está bem longe de ser a seleção brasileira para a qual você tem intenção de torcer. E essa é a mais dura e triste realidade que a gente tem que contar. Não é a seleção brasileira que tornou o Brasil o país do futebol, ou onde o esporte é o que melhor representa aquilo que muitos consideram como arte esportiva. Além disso, a gente também tem que rever os conceitos, porque a gente tem jogadores historicamente muito habilidosos, gênios do esporte. O maior jogador desse esporte, o maior atleta desse esporte é brasileiro. Mas vocês já pararam para olhar com calma como eram os jogos na década de 70?
É óbvio que o Brasil ia ganhar aquela Copa, porque Pelé, fisicamente falando, era um alienígena perto de mortais. O time era extremamente habilidoso, tinha uma capacidade física absurda e jogava contra times que mal corriam. De novo, aquela seleção de 70 enfrentou na final uma Itália que vinha de uma semifinal épica contra a Alemanha, num jogo que foi para prorrogação. O Beckenbauer deslocou a clavícula. Enfim, aconteceu de tudo naquele jogo. Procure Itália e Alemanha na semifinal da Copa de 70. É um dos melhores jogos de futebol da história. Mas era um jogo muito lento, era um jogo quase parado. E o Brasil, que corria um pouco mais e estava com atleticismo em alta, conseguiu prevalecer. Copa de 94. Cara, se não é o Romário, a gente estava lascado. E há quem diga que, nos aspectos técnicos, aquela Copa nos Estados Unidos também não foi das melhores. Mas quem se importa? O Brasil ganhou. Nós conquistamos a Copa de 94 em um torneio onde o Raí não foi bem no meio-campo. Ele era o meio-campo criativo e capitão da seleção. E aí ele perdeu a titularidade para o Zinho Enceradeira. Porque o que o Zinho fazia no meio-campo da seleção? Ele recebia a bola, dava uma volta em torno do próprio eixo e tocava para trás. E nós ganhamos uma Copa do Mundo assim. A melhor seleção brasileira que eu, enquanto ser vivo, vi jogar foi a de 2002, que passou por cima de todo mundo, ganhou os 7 jogos, com inteligência tática, com atleticismo, com talentos individuais. Era uma seleção muito forte. Mas depois disso, nós entramos no downhill. Há muito tempo que o futebol brasileiro não entrega um conjunto forte para disputar os seus torneios. Nós temos talentos individuais indiscutíveis, mas há muito tempo que o futebol não é um esporte de talentos individuais. E, aliás, se a gente quiser criticar esse lance da força do coletivo, vamos criticar a Itália de 2006, que ganhou a Copa do Mundo em cima de uma França muito mais talentosa e com volume de jogo muito melhor, mas com a força da defesa, com a força de conjunto e capacidade defensiva. Parabéns, dona Itália, por ter entregue para nós um futebol que, sinceramente, eu não gostaria que fosse aquele que mais prevalecesse. E agora a gente tem essa filosofia estabelecida. Essa ideia de plano de jogo estabelecido de times extremamente defensivos vencendo campeonatos. No futebol americano é assim. A melhor defesa é o ataque. Defesas ganham campeonatos, os ataques ganham jogos. Sobre a seleção brasileira do Dorival, sobre o time da CBF, que para mim, desde 2014, essa seleção masculina da CBF morreu, ou pelo menos perdeu a sua alma depois do 7-1. E não venha me dizer que aquilo foi um acidente. Aquele era o sinal mais claro de que nós estávamos indo para a falência do que era o nosso conceito de futebol por essência e por excelência. Então esse time do Dorival é a cara dele. Presta atenção nas coletivas deste homem. Ele tem falas absurdas, ele tem uma visão de mundo que é arcaica, ele tem visão de futebol arcaico. Ele não serve para a seleção brasileira. Ele já não servia para a seleção brasileira antes de entrar. O Dorival pode ser um excelente treinador para clubes, mas para segurar a tarimba que é comandar uma seleção brasileira, com jogadores consagrados, muito mais populares que o treinador, e com personalidades fortes, Dorival Júnior não serve. Lá atrás, aquele problema com o Neymar no Santos, que ele não soube administrar também, porque naquela época já era para colocar o Neymar no seu devido lugar, porque já era aquele menino mimadinho, chato, arrogante, prepotente, e que é um craque, é um ótimo jogador, mas muito aquém do que foram Cristiano Ronaldo e Messi, e com uma carreira muito mal gerenciada pelo pai dele. Então, naquela época, já era para o Dorival Júnior ter colocado o Neymar no seu devido lugar, e não o fez. Não sei se Neymar vai voltar para a seleção brasileira, mas todo o trabalho que Dorival Júnior fez até agora, e eu entendo que são apenas 4 meses, mas quer saber? Não me interessa, eu não me importo. Ele tinha a chance de dizer não, mas ele aceitou a seleção brasileira. Então ele e todos os convocados precisam sim ser cobrados, serem cobrados, diga-se de passagem,
eles devem ser cobrados. Eles aceitaram. Qualquer jogador da seleção brasileira pode dizer não para a convocação. Mas eles aceitam a convocação porque entendem que isso dá visibilidade. E sim, a seleção brasileira é vitrine para muitos jogadores, ou para qualquer jogador que é convocado. E aquela teoria da conspiração que prega que muitos desses jogadores são convocados justamente para aparecer para o mercado internacional se faz como realidade, porque, sinceramente, nada contra os times que eles jogam, mas alguns desses times não estão no primeiro escalão. E não venham me dizer que mas no passado também era assim, nós ganhamos Copa do Mundo com jogadores que jogavam na terceira divisão do italiano. Não me interessa. Eu olho para o presente. Onde estão os melhores jogadores nos melhores mercados e como estão as melhores filosofias de futebol hoje? Quem é Andrés Pereira na fila do pão? Quem é, como bem disse o Luis Soares, que agora não passa frio na vida porque está coberto de razão, o Andrés Pereira era reserva do Arrascaeta no Flamengo. Quem é João Gomes na fila do pão? Éder Militão justifica estar na seleção brasileira? A gente tem que começar a questionar os nomes que estão na lista. E o que é mais absurdo e bizarro é que o torcedor brasileiro é totalmente descolado dessa seleção. Ele não se identifica mais, ele não consegue reconhecer os 11 jogadores que foram convocados. A gente não sabe mais quais são os 11 convocados da seleção brasileira. Os 11 titulares da seleção a gente não sabe. Mal sabemos que o Alisson é o goleiro, e também é muito questionada essa escolha, que o Rodrigo é o camisa 10 e que o Vini Júnior é titular na seleção, e há quem diga que ele está numa posição que não é a mesma do Real Madrid. Tá tudo errado. Dorival não tem plano de jogo, não tinha plano de jogo quando chegou na Copa América, e ele teve 4 longos meses para estabelecer um plano. E mais, ele teve 3 longuíssimas semanas para preparar este plano com este elenco, que, a não ser que sejam compostos por pessoas com QI abaixo de 90, é minimamente inteligente para compreender um plano de jogo em 3 semanas. Não é possível que o jogador brasileiro seja tão analfabeto funcional para não entender um plano de jogo em 3 semanas. Eu me recuso a aceitar esta realidade. Então, olha, ninguém pode dizer que isto não iria acontecer. O jogo mais pareceu o jogo de Libertadores, de tão pegado que estava. Chances de lado a lado, muito mais pelas deficiências coletivas dos times ou pela ideia de simplesmente se atirar para um jogo de futebol para tentar ganhar a todo custo. E no final das contas, nenhum dos dois times alcançou o objetivo do gol e o resultado foi uma decisão por pênaltis, onde o Brasil foi eliminado. Pode acontecer? Pode acontecer. Alguns vão dizer que você tem que olhar para o lado bom da coisa porque o Brasil foi eliminado sem derrotas. Mas também só ganhou do Paraguai, que é um menino débil que não sabe jogar bola. O Paraguai hoje tem a pior seleção do continente, se não uma das piores. A Venezuela foi mais longe que o Paraguai na Copa América. E, para sorte do Brasil, vai pegar essa Venezuela não. O Paraguai virou Venezuela para mim. Vai pegar esse Paraguai na próxima perna das eliminatórias da Copa do Mundo. Primeiro pega o interessantíssimo time do Equador, que fez um jogo duro contra a Argentina, e depois pega o Paraguai para dar sequência na campanha das eliminatórias. E isso porque tem gente já dizendo que o Brasil corre o risco de ficar de fora da Copa dos Estados Unidos. Não acho que vai acontecer. Sinceramente, eu acho que o Brasil vai para o Mundial. Estados Unidos, México e Canadá. Tá bom, eu ainda estou na vibe da Copa América. Não precisa me corrigir. Eu ainda acho que o Brasil vai para a Copa do Mundo em 2026, mas vai ter que comer o pão que um político de extrema-direita amassou para poder se classificar. Porque, olha, é o pior momento da história da seleção brasileira, com uma filosofia de jogo altamente questionável. E, sinceramente, nem dá para ficar triste, nem dá para ficar irritado, nem dá para ficar bravo. Eu sugiro aos pachecos, aos ufanistas, aquelas pessoas que acreditam que o futebol brasileiro é o melhor do mundo, sendo que claramente não é mais, que fiquem de boaça, que comecem a relaxar,
comecem a ficar mais tranquilos e calmos, porque tudo pode piorar. Essa é a conclusão da campanha do Brasil na Copa América 2024. Tudo pode piorar. E acredite, o Dorival e esse grupo de jogadores, esse grupo de reclamões, de pessoas que entendem que o torcedor que paga pelo ingresso, que vai para os Estados Unidos assistir as partidas, não tem o direito de reclamar porque eles entregam o futebol que é uma porcaria, eles são criativos demais e eles podem piorar a situação do time da CBF. Sobre a seleção brasileira, a gente volta a conversar sobre esse assunto em setembro. Que bom para eles que o assunto seleção brasileira vai esfriar até retomar as eliminatórias. Deve ter 1 ou 2 amistosos no meio do caminho antes desse jogo, mas falar sério desse time da CBF só em setembro. Até lá, eles vão ficar maquinando sobre maneiras criativas de deixar você, o fanista, mais irritado. Enquanto isso, eu me divirto com tudo que eu estou assistindo, porque é sempre bom rir das desgraças dos outros.